Tite tem à disposição dele? O Pablo e o Rodrigo Caio. Eu vou dar minha opinião em cima de informação. Sim. Se a informação que eu tenho é que a diretoria do Flamengo não quer renovar... Não é uma tabela facilzinha, mas se o Flamengo embala, aí ninguém segura, hein? Talvez o próprio... Salve, salve, nação. Bom dia a todo mundo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, o Flamengo enfrenta o Grêmio, né, em Porto Alegre, visando a vice-liderança, né, e também visando diminuir a vantagem para o Botafogo para 6 pontos. Então esse jogo é importantíssimo para o Flamengo nas suas pretensões, né, ainda em 2023, né. Só trazer aqui alguns números, algumas estatísticas para vocês antes de começar o vídeo, né. Nos últimos 15 jogos do Flamengo contra o Grêmio, o Flamengo tem 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Então o Flamengo perdeu apenas uma vez para o Grêmio nos últimos 15 jogos, né. Marcou 32 gols e sofreu 8, né. Então o Flamengo, nesses últimos 15 jogos, tem uma média de 2 gols por partida, né. E espero que dessa partida, dessa quarta-feira, não seja diferente, né. Tem a suspensão do Pablo, né, suspensão do Léo Pereira, do Fabrício Bruno, né, que está suspenso, e o Pablo assume essa vaga aí, né. E uma dúvida se o Bruno Henrique começa de titular ou não, né. Então o Cebolinha tem essa possibilidade de começar como titular nessa parte dele. Então vamos embora mais um vídeo sem mais enrolação. Vai deixando seu like também e se inscreva no canal, né, para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Vambora? Palpite 3-1 Mengão, vambora. Ainda com o direito a sonhar com o título, é difícil, mas é possível. E o Grêmio, nas palavras do próprio Renato, pensando aí em vaga direta para Libertadores. O discurso mudou do Grêmio, né? Que era uma coisa de, não, estamos na briga, agora já o elenco não é tão bom, estamos aí tentando, com a ausência importante do Luizito. Pois aliás, o discurso mudou dos dois lados muito rapidamente, né? No Flamengo, mais justificável, porque, enfim, você teve a troca de treinador, e aí, por mais que, né, a gente pode até olhar para Flamengo e Vasco e dizer, o jogo poderia e talvez devesse até ter terminado empatado pelo que foi, mas a verdade é que, assim, o Tite tem os seus méritos, o mérito claro da defesa, não é à toa, né? O Flamengo tende a tomar muito menos gol, e eu acho que é normal o torcedor do Flamengo acreditar na possibilidade de título ainda, por que não? Então, acho que, assim, muito rapidamente, 2 vitórias, a troca de um treinador, e agora o Botafogo não jogando ainda essa semana, né? O Flamengo pode se aproximar, ficar 6 pontos, que, ok, com um jogo a mais, mas psicologicamente isso tem um efeito. Então, o discurso muda bastante no Flamengo, acho que até acreditando em título. E acredito que deva ser assim. Você precisa acreditar em título nessas condições num campeonato por pontos corridos. E do outro lado, o Grêmio, que assim, o discurso muda. Eu acho que seria muito compreensível se no começo da temporada a gente falasse no Grêmio estando mais ou menos na posição que está, um pouquinho abaixo até, né, por toda a dificuldade de um time que vem de uma Série B. Mas a questão é que a gente viu o Grêmio jogar muito bem, sempre com essa fragilidade defensiva, né, destacada na matéria do Pedro. É verdade, o Grêmio sempre mostrou essa fragilidade defensiva, mas jogou muita bola quando dominava o jogo, quando tinha a bola nos pés. E por isso, acho que também é legítimo o Grêmio acreditar na possibilidade de ficar entre os 4, de conquistar uma vaga na Libertadores, seja ela direta ou não. Mas isso talvez passe muito, até pelas 3 derrotas seguidas, talvez passe muito pelo jogo de amanhã contra o Flamengo. Um jogo, convenhamos, dificílimo, né? Porque a gente está falando do Flamengo, o melhor elenco do Brasil ainda, né? Gostem ou não gostem as pessoas, é evidente que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, ainda que não tenha mostrado um futebol condizente com esse elenco na temporada. Eu fico aqui pensando quem vai comandar as ações no jogo. Fora de casa, o Flamengo vai dar o ritmo da partida? Vamos ver. O Grêmio jogando em casa. Agora, faltam 10 jogos para o final do campeonato. E aí o Flamengo vai olhando para o futuro também, né? Renovação de contrato. O Bruno Henrique só falta assinar. Teve a sede do Palmeiras, mas está tudo certo para 3 anos de contrato. Aí o Gabigol, a ideia é renovar até 2028. Já com o Everton Ribeiro, a ideia é também renovar, mas para mais uma, no máximo 2 temporadas. Talvez efeito Tite também, né, Antero? Vamos lembrar que há menos de um ano o Tite levava Everton Ribeiro para a Copa do Mundo do Catar, né? Então o Tite vai ver como essa rapaziada vai desempenhar, mas a tendência é renovar com esses ídolos do clube, né? O Gabigol deve ficar também, até ter o contrato ampliado, a Arrascaeta, contrato ampliado também.
que você acha dessa geração aí? O Tite vai querer manter essa turma, né? Provavelmente, é o que deve ter, até porque os jogadores sabem que, desta vez, não estão lidando com um iniciante, com um interino, com um estrangeiro que já chega com rejeição, como foi, por exemplo, com o Domenech, como foi com o próprio Vitor Pereira. Não, estão lidando com um técnico que tem uma trajetória, que tem costas largas, que tem uma carreira e que, eu não vou cravar porque a gente sabe como é que é a cabeça de dirigente. De repente, sai algo diferente. Não vem para ficar alguns meses. Não vem para fazer uma experiência na Gávea, a não ser que realmente as coisas desandem de vez. Não vem para tapar um buraco com sucesso, como fez o Dorival, e depois foi dispensado. Então isso muda muito. A própria direção do Flamengo, provavelmente, eu digo provavelmente porque eu não convivo com os cartolas de lá, né? Chamaram o Tite para fazer assim, não, com esse aqui a gente pode ficar tranquilo, porque o trabalho é para longo prazo. E em longo prazo, e mantendo os seus principais jogadores, tendo jovens muito bons, a tendência, gente, é de que o Flamengo volte a impor-se, sabe, a firmar-se e ser um brigador, quem sabe também ganhador de títulos, o que não aconteceu esse ano em nada. Opa, calma lá. Em nada não. Está aqui o Campeonato Brasileiro com disputa aberta. Eu estava vendo nesse meu, você sabe, o meu e-book aqui, os 10 jogos, também olhando no papel, esses que faltam para o Flamengo, tem vários complicados. Ele tem, por exemplo, o próprio Palmeiras, ele tem o Braga, tem o Fortaleza fora de casa, tem o Fluminense, clássico tradicional, tem o Galo, jogo em casa, tem o São Paulo fora no encerramento, mas sabe-se lá como estarão. Tem jogo de risco com o América, com o próprio Cuiabá, com o Santos, mas enfim, não é uma tabela facilzinha, mas se o Flamengo embala, aí ninguém segura, hein? Talvez o próprio Bota ou o Bragantino, mas é um time que deu uma reviravolta, aproveitando-se também de tropeços do Botafogo, a ponto de não ser uma loucura, uma doideira, imaginando daqui 5, 6 rodadas, quer dizer, no sprint, o Flamengo encostado no líder ou nos líderes. Com esse super elenco é ruim de ter o Flamengo no retrovisor. Vamos lá, Fabrício Bruno suspenso. Davi Luiz, que seria o reserva imediato, está lesionado. E aí, o que o Tite tem à disposição dele? O Pablo e o Rodrigo Caio. Eu vou dar minha opinião em cima de informação. Sim. Se a informação que eu tenho é que a diretoria do Flamengo não quer renovar com o Rodrigo Caio, eu não utilizaria o Rodrigo Caio. Seria em último caso. E por que eu estou falando isso? Supondo que o Rodrigo Caio entre em campo e bata na madeira aí, vamos lá, e ele machuque o joelho, tenha que operar. O Flamengo será obrigado a renovar com um jogador que, teoricamente, não quer ter no elenco em 2024. Então, se o Pablo, que está à disposição bem fisicamente, inclusive o Pablo, foi quem entrou no lugar do Davi Luiz quando ele saiu lesionado, vocês vão se recordar disso, eu colocaria o Pablo e não colocaria o Rodrigo Caio. Colocaria, repito, o Rodrigo Caio em último caso. Mesmo o Tite e o seu preparador físico garantindo que o Rodrigo Caio está 100% fisicamente, o que eu não duvido. Agora, a única dúvida é, o Rodrigo Caio aguenta jogar 5 partidas seguidas? Fica essa dúvida. E a gente nunca vai saber, porque nesse restante de temporada ele não vai jogar 5 partidas seguidas. Faltam 10 jogos para acabar a temporada dos brasileiros, tirando o Fluminense e o do Fortaleza, né? Você também nessa opção aí, pensando em tudo que o Vene falou, Pedrosa, com o Davi Luiz lesionado, Fabrício Bruno suspenso, quem deve entrar na zaga do Flamengo para a partida contra o Grêmio? Lembrando que é uma partida só, porque o Fabrício Bruno retorna, né, da suspensão, e é um cara que fisicamente provavelmente aguenta aí até o final da temporada. Você escolheria o Pablo, o Rodrigo Caio ou improvisa outro jogador? Eu vou pensar no que o Tite fez, se eu não me engano, na primeira partida dele contra o Cruzeiro. Ele colocou o Pablo em campo. Então isso é um claro sinal de que o treinador prefere o Pablo ao Rodrigo Caio. Isso, obviamente,
levando em consideração o aspecto físico, temporada 2024. O Tite conhece o Pablo porque o Pablo foi campeão brasileiro pelo Corinthians e o Tite obviamente acompanha o Corinthians, então o Pablo é um jogador que, apesar de no Flamengo não ter conseguido se firmar ainda, é um baita de jogador. Ele chegou a peso de ouro como um grande zagueiro para o Flamengo. Eu acho que o Pablo tem tudo para desenvolver o seu futebol aí com o Tite. É um jogador que, repito, jogar no Flamengo na primeira temporada de adaptação é complicado. Eu posso lembrar aqui o Léo Pereira, que teve muita dificuldade de adaptação. Então, por que não apostar no Pablo, que é mais novo e que tem mais condições físicas do que o Rodrigo Caio? Se a gente lembrar, nos últimos 5 anos, tirando o Pablo Mari, que chegou logo e aconteceu, os outros zagueiros tiveram seu tempinho para adaptação, né, o Vene Casagrande. No caso o Fabrício Bruno também não. O Fabrício Bruno também não. E o Rodrigo Caio também não. O Rodrigo Caio e por também incrível que pareça, a melhor temporada do Rodrigo Caio pelo Flamengo foi justamente a primeira, em 2019. Aqui ele chega. Exatamente. Depois ele sofreu muito com problemas físicos. E jogador se adaptar, ter dificuldade na primeira temporada, entre aspas, é normal. Vamos recordar aqui o Michael, teve uma primeira temporada muito ruim, depois se destacou e foi vendido no futebol. Por venda milionária. E é por isso que eu confio na retomada do bom futebol do Everton Cebolinha. Muitos torcedores não gostam quando eu falo isso, mas eu ainda acredito, ainda mais agora com o Tite. Vamos recordar que o Cebolinha teve uma grande temporada jogando com o Tite na seleção brasileira, naquela Copa América que ele foi eleito o melhor jogador. Então, assim, entre aspas, é normal, mas teve o caso do Pablo Mari, que você lembrou muito bem, que chegou aconteceu, o Rodrigo Caio também aconteceu. Coloca aí na tela, @SBTRI é o nosso Twitter, @SBTRI, que eu vou Só uma chamar correção, o Pablo não é mais novo do que o Rodrigo Caio. O Pablo é 2 anos mais velho que o Rodrigo Caio. Tem 32 e para 30. Mas fisicamente o Pablo tá muito melhor do que o Rodrigo Caio. 28, não? Ele tem 30? Aqui 29 ou 30? 30 Mesmo assim, é muito Rodrigo novo. Caio, 17 de agosto de 1993. O que é triste de se falar. Quem é que é 17 de agosto? O Rodrigo Caio. Ih, ele é leonino. O que é triste de se falar, porque a gente está falando de um cara aqui que tem nível, tecnicamente falando, para jogar uma Copa do Mundo, para estar numa seleção brasileira. Mas fisicamente a gente sabe que ele não consegue acompanhar esse ritmo. Ele estaria, inclusive, na Copa do Mundo. O Tite é apaixonado por ele, isso aí é inegável. Vene, e a renovação do Bruno Henrique sai ou não sai? Como é que tá a situação? Você tá todo dia falando sobre isso aqui, hein? Vai sair, inclusive o Flamengo já trabalha na forma de como será anunciado isso. E o Flamengo quer utilizar a estratégia utilizando outros 2 jogadores que são ídolos também. Arrascaeta e o Gabigol, 2 jogadores que chegaram com ele ao Flamengo em 2019. Eles querem fazer divulgação de vídeos utilizando o Arrascaeta. Obviamente, legal, o Bruno Henrique nas redes sociais. Seria um baita anúncio se de fato isso fosse feito. E eles queriam fazer também no dia 27, em alusão à camisa 27 que o Bruno Henrique usa. Dia 27 é agora, sexta-feira. Tipo assim, você já estragou a surpresa toda agora. Pô, eu sou jornalista. Me contaram... Tu guarda segredo, Pedrosa? Não, mas é isso. Só se for fofoca da gente. Isso, é uma informação, eu recebi a informação. E assim, seria bacana demais se fosse dia 27 mesmo. Mas aí depende muito da parte burocrática, departamento jurídico, Fala documento. em Gabigol e em relação à renovação do Gabigol e Everton Ribeiro. Gabigol, vamos lá, começar com o Gabigol. O Flamengo tem uma negociação avançada com o Gabigol para renovar o contrato dele também. E por que a diretoria quer renovar o contrato dele logo? Para evitar que aconteça o que aconteceu com o Bruno Henrique agora. Essa novela, se vai, se fica, enfim. E no caso do Gabigol, ele tem contrato até dezembro de 2024, que é justamente quando acaba o mandato do Rodolfo Landim. Então o Rodolfo Landim, entre aspas, ele quer se livrar desse problema logo, resolver logo o problema com o Gabigol. Eu não sou contra a renovação não, tá? Tudo depende dos valores que serão negociados agora com o Gabigol. Porque, por exemplo, o Bruno Henrique ele não terá um aumento salarial, embora tenha um contrato muito longo, mais 3 anos. O Gabigol merece aumento salarial, se a gente parar e pensar no atual momento dele? Aí que tá, eu não sou contra a renovação, tudo depende dos valores. No caso do Everton Ribeiro, até ontem o Flamengo não tinha chamado o empresário do jogador para tratar da renovação de contrato. Fica a dúvida aí, será que fica ou sai? Eu já dei a minha opinião, sou a favor da renovação desde que tenha uma redução salarial nesse jogador que não consegue entregar como entregava outrora. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo, né? Lembrando que nos últimos jogos entre Flamengo e Grêmio, né? O Flamengo leva uma larga vantagem aí em cima do Grêmio. Nos últimos 15 jogos entre Flamengo e Grêmio, o Flamengo tem 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota em 15 jogos diante do Grêmio, né? Podemos contabilizar aí várias vitórias do Flamengo emblemáticas aí, né? O 3-0 desse 2023 diante da volta do Bruno Henrique, o 5-0
pela Libertadores, os 4-0 lá em Porto Alegre, né? 4-2 também em Porto Alegre. Então o que não falta é vitória ampla, com uma ampla vantagem do Flamengo em cima do Grêmio, né? O Flamengo marcou 32 gols, né, nesses 15 confrontos aí, uma média de 2 gols por partida, e o Grêmio marcou apenas 8, né? Então é aquilo. Vai ser um jogo que o Flamengo precisa entrar ligado. Não sabemos ainda se o Bruno Henrique começa de titular ou não. A informação que eu acabei de ver aqui no site do Coluna do Fla é que o Cebolinha treinou entre os titulares e possivelmente deve começar como titular, né? Então é aquilo, é por causa do Bruno Henrique que estava sentindo alguns incômodos na coxa, acho que na coxa, se não me engano, e acabou vai acabar sendo preservada a situação do Bruno Henrique, né? E o Arrascaeta não vai ser diferente, né? Mas foram relacionados e viajaram com a delegação para Porto Alegre, isso é óbvio, né? Mas quem vai definir os 11 iniciais, né, vamos dizer assim, é o Tite lá na hora. Pode mudar alguma coisa, mas eu creio que ele não deve mudar muita coisa não, né? A única mudança que deve ter mesmo ali é a entrada de Pablo na zaga após o Fabrício Bruno estar suspenso, né? Essa aqui, né, é a provável escalação do Flamengo e Grêmio também, né, para essa partida dessa quarta-feira às 9h30 da noite, né? Pablo, Wesley, Rossi, Wesley, Pablo, que o Fabrício Bruno está suspenso, não se pode perceber, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta ainda é dúvida, mas possivelmente deve jogar. Mas é dúvida ainda se começa ou não o jogo de titular, porque estão poupando ele, né? Dosando a minutagem dele, né? Melhor dizendo assim. Cebolinha ou Bruno Henrique, né? Já cheguei a citar sobre a situação do Bruno Henrique, né? E Pedro. E o técnico é o Sampaoli, cara. Ô, Tite. Sampaoli nunca mais. Mas é isso aí. Deixa a tua opinião se você mudaria alguma coisa. Um ponto aí. Renovação de Gabigol e Bruno Henrique. O Bruno Henrique só falta assinar o papel, então deve ser anunciado ainda essa semana. Gabigol renovar até... Eu sinceramente, eu tenho um temor em renovar com o Gabigol até 2028. Né? Eu já falei no vídeo anterior sobre a situação. Renovar um contrato tão longo até 2028. Se o Gabigol voltar a ser aquele Gabigol de anos anteriores, ou até de 2022, tá valendo? Beleza, mas esse Gabigol, se o Gabigol mantiver essa mesma performance que ele atuou em 2023, em 2024, esquece. A idolatria do jogador cai muito no conceito da torcida. Sabemos, né, que a torcida vive momento, né, uma boa parte. Entendeu? Mas quero saber a tua opinião. É isso aí e tamo junto aí.